Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, o Google lançou a Google AlphaZero no final de 2017, colocou na mídia um monte de partida do AlphaZero, computador com inteligência artificial, uma tecnologia revolucionária no xadrez, vencendo os melhores computadores da época, o Stockfish, vencendo o melhor computador da época de lavada, assim, partidas espetaculares, um xadrez muito próximo do ser humano, no estilo, né? Só que muito mais preciso do que o ser humano. Uma coisa maravilhosa. E vamos dar uma olhada então em mais uma partida aqui do Google AlphaZero contra o Stockfish na nossa playlist de duelo de bots. Vamos lá. Muito bem, galera, antes de começar a partida, queria só fazer um lembrete, inscrições abertas aí para o curso de abertura, né, o Sistema London Moderna, aí é o Sistema London Moderno, né, com o grande mestre André Diamante, mais informações aqui no link, na descrição aqui do vídeo, tá bom? As aulas começam dia 10 de fevereiro agora. Então vamos lá, últimos dias, aproveite, né? AlphaZero aqui da Google jogando contra Stockfish. Aqui o AlphaZero abre com peão dama e aqui, depois de alguns lances, o Stockfish vai para abertura aqui, a defesa índia da dama. Vamos ver como é que o AlphaZero vai combater aqui. A defesa índia da dama visa dominar também as casas claras, né? E vai colocar o bispo nessa longa diagonal. O AlphaZero também decide combater essa longa diagonal, fazendo também o fianqueto aqui do bispo, né? Aqui o Stockfish seguiram aqui com o desenvolvimento, protegendo os seus reis. E aqui o AlphaZero vai para esse ataque já imediatamente com D5. E depois de ir por D5, cavalo aqui em H4, o Gambito Polugaevski, né? Então, olha só, né? Homenagem ao Polugaevski, que jogava isso daí lá na década de 70, né? E olha só, quem diria, né? O melhor computador aqui do mundo jogando o Gambito Polugaevski. Entregou o peão no centro, existe uma tensão bastante forte agora, enfim, o peão fica cravado, né? Sempre a pressão lá em B7, e o cavalo ganha bastante espaço agora. O peão de E6 foi desviado, a casa de F5 está disponível para o cavalo. Bem interessante essa abertura, né? Bom, aqui o Stockfish seguiu colocando bloqueio na longa diagonal de casas claras, e aqui o AlphaZero então captura no centro, né? E segue com o cavalo em F5 atacando lá o bispo. E aqui cavalo C7 foi jogado, então evitando, né, todos os ataques ali em D5, evitando os peões dobrados e tudo mais, e preparando, saindo da frente aí, preparando para jogar com o peão. Mas aqui o AlphaZero não permite não, já joga E4, tem uma grande disputa agora aqui pela casa de D5, aqui bispo F6, e agora então o cavalo ocupa aqui a casa de D6, né? Então pelo preço de um peão aqui, o AlphaZero conseguiu deixar um cavalo muito bem colocado, o bispo agora está atacado. E essa posição, então, já nunca foi jogada entre os grandes mestres, tá? O bispo saiu em segurança, claro, contra-atacando aqui a torre sai fora aí para a única casa que ela poderia escapar. E aqui, cavalo E8, propondo trocas aqui o Stockfish. O Google AlphaZero sobe o seu peão aqui para a casa de E5, cavalo por D6, e aqui o AlphaZero tem que decidir qual peça ele quer capturar, né? Aqui, se ele capturar em D6, ele recupera sua peça e mantém o ataque no bispo. Ou se ele capturar em F6, ele vai entregar mais um peão. Será que o AlphaZero vai fazer isso, né? E é dito e feito, né? Peão por bispo aqui, galera. E depois de dama toma, então, o AlphaZero está com 2 peões a menos na posição. Será que tem compensação? Porque ele ainda não desenvolveu as outras peças, né? A gente fica curioso em relação a isso. E aí cavalo C3 foi jogado. E de fato aqui o lance jogado agora foi cavalo B7, mais uma vez, né, saindo da frente aqui do peão, preparando para jogar D5, e vai ficar com 2 peões a mais e vai ficar muito bem. Mas aqui o ponto todo, o AlphaZero não vai dar tempo disso acontecer. Ele segue com cavalo E4 aqui, primeiro atacando a dama escorrega para G6 e agora H4, né? Aqui é possível jogar D5, pode seguir com H5, mais ou menos como seguiu na partida, mas aqui preferiu jogar H6 o Stockfish, e depois de H5, o peão aqui muito bem protegido pela dama, o Stockfish jogou com a dama lá em H7. A dama tá meio fora de jogo, né? E aqui o AlphaZero vai para o primeiro lance surpreendente já da posição, primeiro lance bizarro já dessa partida, que é o lance dama G4, né? Esse lance é muito bizarro e permite aqui um garfo, assim, do nada, né? Do nada ele permite aqui um garfo que não foi jogado pelo Stockfish. O Stockfish seguiu com rei H8. Rafael, por que ele jogou rei H8? Para responder isso, a gente vai ter que navegar por dimensões paralelas e tentar entender que filme foi esse que passou na cabeça do Stockfish para ele jogar rei H8 e não jogar
o garfo F5. Vamos ver o que se passou, vamos ver esse filme então. F5 se tivesse sido jogado, dama H4. Que lance estranho. Aqui peão por cavalo, bispo por peão atacando a dama só teria agora a casa de H8 para escapar e bispo G6. Puxa vida, Rafael, mas aí tá jogando com uma peça a menos, fora os peões. Qual é a vantagem? Bom, aqui depois de um lance, por exemplo, como cavalo D8, dama aqui em E7, o cavalo manobra aqui para F7 e torre E4. Alfa 0 vai levando todas as peças aqui para o ataque. Depois de um possível C5 aqui dando a casa de C6 para o cavalo, poderia seguir aqui bispo por F7, torre por F7, dama D8, cheque, torre cobrindo, a torre ataca e depois das trocas das torres você fala, ué, mas nada aconteceu aqui, o Alfa 0 continua com uma peça a menos, será que tá valendo a pena, né? Mas o ponto todo é a continuação, dama em E4 aqui, né? Então que continuação maravilhosa. E depois cai a torre e aí tá caindo mais peça, né? Se rei H7 tentando defender o cavalo, simplesmente cheque de novo. E depois de bispo F4 as brancas já estão quase dando cheque mate aqui. A dama não tá jogando, né? Olha que loucura. O cavalo se tentar jogar tá vindo cheque aqui. Seguido de torre 1 com sequência de cheque mate, inevitável, né? Então, por conta desse filme todo, aqui a gente andou por 16 lances aqui, escorregando peça pelo tabuleiro, né? Essa dimensão paralela é que não dá para jogar F5 e o Stockfish viu tudo isso e falou, opa, melhor não. E jogou então rei aqui H8, né? Que loucura! E agora o próximo lance é bizarro, é o lance da thumbnail, da capa aqui do vídeo. É realmente um lance bizarro, espetacular, assim. Para olhar essa posição, né? Talvez você já saiba qual é o lance por conta da capa do vídeo, mas esquece isso por um segundo. Tenta achar o lance das brancas aqui. Brancas estão com 2 peões a menos, né? Aí você vai falar, o que eu vou jogar aqui? Eu tenho que desenvolver o bispo, vou jogar um bispo F4, vou jogar com a torre aqui em D1. A gente pensa em lances normais, assim, né? E sempre tomando cuidado com esse garfo. E agora o garfo? Será que eu vou ter que tirar o cavalo daí? O que eu vou ter que fazer? Né? Tá vindo um garfo aí chato. É difícil de achar um lance. E o Alfa 0 então vai pro assustador, galera, isso não existe. Ele vai para esse lance bizarro aqui, bispo G5, olha que loucura. O que tá acontecendo aqui? Bom, o Stockfish agora seguiu com F5 para complicar de vez, né? O Stockfish seguiu aqui com F5 dando garfo e o Google Alfa 0 está com 3 peças atacadas, né? Isso aqui é bizarro. Ô Rafa, por que ele deu esse garfo aí e não capturou logo aqui em G5, né? Bom, aqui depois de cavalo por G5, existem duas continuações principais, né? A dama está atacada, ela poderia vir para G8 ou até mesmo para G8 ou para H6, né? Dama D3 não faria tanto sentido numa posição como essa, por conta de cavalo por F7 imediatamente com ataques aí de muito fortes, né? Quase até de checkmate aqui. Então a dama tem que ficar próxima da defesa, né? Então a gente pensa assim, duas continuações seriam dama G8 e dama H6, né? Se dama H6, poderia seguir cavalo por F7, dando um duplo, forçando torre por F7, a torre vem aí da cheque, aqui teria que sair com o rei, e aí o bispo se junta ao ataque, né? E depois de rei G7, bispo aqui dando um cheque descoberto, o bispo sai dando um cheque descoberto, e aqui esse rei vai levar a checkmate em poucos lances, né? Olha que bizarro, né? Então não poderia jogar dama H6, teria que jogar dama G8, e mesmo assim as brancas seguiriam com dama H4. Fala, como assim dama H4 tá com uma peça a menos? Joga um lance quieto desse. O bispo viria para D3 para tentar proteger a ala do rei, mas não dá mais. H6, cavalo A6 tentando desenvolver peça, torre de A em D1, atacando o bispo sai. E depois de peão toma, dama toma, a gente teria torre aqui em E4. Olha que legal, né? O bispo aqui está cravado e a torre está se juntando aqui ao ataque e as peças estão longe demais para defender. Depois de um possível D5, cavalo toma, dama F6 cheque, dama G7, torre H4 cheque, rei G8, dama F5 dando apoio para jogar a torre G4 e ganhar a dama. Não é tão simples, porque aqui poderia jogar cavalo D6 e aí dama F4. Por que não dama F4 direto, Rafa? Dama F5, cavalo D6 e aí dama F4, mantendo a ameaça de torre G4, né? Porque se você joga dama F4 direto, tem F5, as pretas escapam, né? Então dama F5 não permite o F5. E depois de cavalo D6, dama F4 com duas ameaças. Dama por cavalo e torre aqui em G4. E depois de um F5, por exemplo, simplesmente dama por D6, as brancas recuperam peça e tem um forte ataque, né? Estão completamente ganhas, a posição vai desmoronar aqui das negras, né? Então, por conta de tudo isso, dessa viagem longuíssima que nós fizemos aí, de mais de 12 lances para frente,
para descobrir por que o Stockfish não capturou aqui o bispo e seguiu então com o garfo. E você fala, ferrou, né? E agora? Vamos fazer o quê? Mas essas máquinas são surreais. O Google AlphaZero já tem tudo sob controle e segue agora com dama em F4. Bom, aqui o peão está cravado, né? Se não cai a torre, não dá para capturar o cavalo. Tudo bem, mas e se capturar o bispo agora, né? Bom, a partida seguiu com cavalo C5. Para entender cavalo C5, vamos olhar por que não capturou aqui o bispo em G5. Depois de cavalo por G5, dama H6, por exemplo, poderia seguir com torre E8. Que bizarro, né? Cravando aqui a torre e ameaçando o cavalo F7 aqui ganhando a dama. Depois de dama F6, evitando tudo isso, torre de A em E1. As brancas têm uma peça a menos, mas estão ganhas. Rei G8, por exemplo, torre por F8. Aqui tem que tomar de dama, né? Se tomar de rei, tá levando o cavalo H7 duplo. Então, depois de dama por F8, dama D4. Poderia seguir aqui com cavalo C5, bispo D5, que bizarro. E depois de C por D5, dama por D5, cavalo E6 cobre. Torre por E6, o que é isso, né? D por E6, dama por E6, cheque. Depois de rei H8, as brancas têm aqui um bispo e uma torre a menos, mas estão completamente ganhas. Por conta de dama G6, ameaçando aqui checkmate, e a única maneira de evitar é dama G8. E aí cavalo F7, cheque, e o rei não tem mais para onde ir, perdeu a dama. Mas até aí você fala, tudo bem, Rafa, mas teve que entregar bastante material para perder essa dama, hein? Ainda vai ter torre, bispo e cavalo, dá para jogar. O problema é a continuação. Depois de dama por F7 e dama por F7, as pretas pensam que conseguem jogar com cavalo C6, mas vem H6, ameaçando checkmate. E depois de torre G8 protegendo o mate, H por G7, torre por G7, dama em E8 e vai cair o cavalo, rei H7, dama por C6. Então, por conta disso, né, por conta desses 16 lances depois, as brancas estariam ganhas e por isso que o Stockfish não jogou o peão por bispo e seguiu então com o cavalo C5. A partida seguiu com o bispo E7, agora aqui pelo AlphaZero, temos cavalo D3 e agora o Google AlphaZero tem muitas peças aqui atacadas. Ele seguiu com dama D6, cavalo por E1 capturando a torre, torre por E1 e F por E4. E o AlphaZero tem uma torre a menos, né? Mas tudo bem, porque bispo por E4 está atacando a dama e a torre do Stockfish também está atacada. Aqui, torre em F5 cobrindo, essa torre vai cair de qualquer maneira, então pelo menos ela cobre aqui para tentar ganhar uma qualidade, vai entregar a qualidade, né, para pegar pelo menos o bispo. Mas aqui, bispo H4 foi jogado pelo AlphaZero sem pressa de capturar essa torre. Bispo C4 foi jogado e agora G4. Aqui, torre D5, olha que legal, né? Ameaçando a dama aqui do AlphaZero. Então, se bispo por dama, também cai a dama e fica bem aqui pro Stockfish, né? Então, a partida seguiu com bispo por torre, né? Ganhando aqui a qualidade. Bispo por D5, então o AlphaZero recuperou aí um pouquinho de material, mas continua com uma peça a menos, né? O AlphaZero continua com uma peça a menos. Segue com torre E8, cheque o bispo cobre agora lá em G8 e aqui bispo G3 e as brancas então tem uma peça a menos, mas as pretas não conseguem jogar, olha só, o cavalo tá cravado, o cavalo tá atacado duas vezes, se ele sair daí cai a torre, né? O bispo aqui tá entrando também no jogo, a partida seguiu com C5 e agora dama D5, que cavalo que nada, eu quero a torre, né? Dama D5, o bispo tá atacado duas vezes, o bispo tá cravado, a torre tá atacada, não adianta bloquear com o cavalo, cai a torre de qualquer maneira, a torre caiu, simples assim a torre caiu. A partida seguiu com D6 e agora dama por A8 e o AlphaZero então recupera todo o seu material e tem uma qualidade a mais na posição, apesar do peão a menos, né? Ainda difícil a partida, cavalo D7, aqui dama E4, e agora então o AlphaZero recuperou material, tem um pouquinho de material a mais, o que ele tenta fazer agora? Simplificar, vai trocar peças e simplificar a posição. Cavalo F6 faz um duplo, não tem problema, dama por H7, rei por H7, e a gente tem esse final agora então, bispo e torre contra bispo e cavalo, pretas com um peão a mais, e daqui pra frente eu não vou comentar, eu vou apenas mostrar, porque a partida está apenas começando, né? E aqui o que a gente vai ver agora é inexplicável, né? É um final inexplicável. Apenas assistam a manobra que o AlphaZero, a técnica perfeita que o AlphaZero vai fazer para vencer aqui, para tentar arrematar aqui essa partida. Olha só, torre 7 aqui, ó. Vamos vendo os lances, né? Aqui todo mundo capturou um peão, né? Aqui capturou mais um peão, então igualou 4 peões aí para cada um. E a questão é como que as brancas vão conseguir agora
quebrar essa posição, porque o bispo protege o cavalo, aqui as pretas fizeram uma fortaleza. Será que é possível quebrar essa fortaleza? Vamos assistir aqui então a técnica. Brancas com um peão a menos, de novo. Agora é simplesmente espetacular, é só assistir, né? O que as brancas vão tentando fazer é sempre sobrecarregar a defesa das negras, né? Atacam uma peça aqui, atacam outra peça lá, mas a manobra de fato é inexplicável, né? É inexplicável o tanto de lance que leva aqui para o Alfa Zero conseguir capturar um primeiro peão e depois outro peão. São manobras assim, sempre com esse tema, né? Tentando passar a vez, sobrecarregando, tentando um zug-zwang que a gente chama, né? Que é quando não vai ter nenhum lance bom para fazer e de fato cai aqui o primeiro peão. Aqui, só para a gente ilustrar, né? Aqui nessa posição aqui, de fato, é um zug-zwang, né? Não tem lance bom para fazer aqui, não dá para defender, não dá para jogar, por exemplo, um rei H5 tentando defender. Aqui você segue com torre G1, o rei fica cortado, tá ameaçando torre G5, o rei sai, cai o bispo, enfim, não tem muito o que jogar, né? Então cai o primeiro peão e a partida segue, ó. Vai mais uma. Agora a missão é capturar outro peão e haja manobra, né? Haja manobra, haja técnica perfeita aqui do Google Alpha Zero. Isso aqui é surreal, esse final é surreal. É muito difícil de ganhar isso de brancas e o que o Alpha Zero vai fazendo aqui realmente é espetacular, né? Sobrecarrega aqui, sobrecarrega lá e vai tentando criar mais uma posição de zug, né? Onde as pretas não vão ter nenhum lance bom aí para fazer, né? Uma manobra surreal de outro mundo e veio o F4 e mais uma vez as pretas estão em zug, né? Por quê? Olha só que bizarro, né? O rei tem que ficar defendendo o bispo. Se jogar um rei F7, por exemplo, joga F5 e o bispo vai ter que escapar, vai cair o cavalo, né? Então o rei não pode se mover, né? Qualquer outra casa que ele se mover, cai o bispo, tá bom. O bispo não pode se mover, porque ele está defendendo o cavalo. Se ele se mover para qualquer uma dessas casas, cai o peão de H3, né? E o cavalo não pode se mover, porque senão está caindo o peão aqui de B5, né? Ah, Rafael, mas daria para jogar cavalo C7, aí estaria protegendo o peão aqui de B5. Na verdade não, estaria vindo bispo C3, rei F7, ó, aqui uma possível continuação, né? E as brancas estão completamente ganhas aqui, bispo D7. E a continuação aqui é muito forte, né? Bispo B4 ameaçando aqui ganhar a peça. E já não tem mais o que fazer para evitar a perda severa aqui de material, né? Bispo por F5, torre por C7 e as brancas ganham uma peça. Então aqui mais uma vez uma posição de zug e a partida seguiu com cavalo E7 e caiu mais um peão. E a dificuldade ainda continua, né? Aqui como é que você vai fazer aqui todos os truques, né, do mundo? Se você captura aqui, tá levando um cheque aqui descoberto, cai a torre, né? Então aqui não pode capturar o peão, tem que continuar manobrando, tem que ter paciência, tem que ter calma. Google Alpha Zero vai fazendo uma manobra de outro mundo aqui na partida. Que coisa, né? O Alpha Zero conseguiu caiu mais um peão. O Alpha Zero conseguiu uma pequena vantagem para jogar um final surreal, né? Por isso que é brilhante o lance bispo G5 lá, porque cai num final desse, mas esse final é dificílimo, né? E aqui o Alpha Zero segue manobrando e conseguiu vencer mais um peão. Porque agora o bispo está atacado, o bispo ainda tenta proteger o peão, mas chegou o torre C5 aqui e não dá mais para proteger, né? Aqui se jogasse bispo A6, tentando ainda proteger o peão, estaria vindo torre E5, cheque, olha que loucura, né? E cai aqui o cavalo. Então não dá mais, né? A posição tá sobrecarregada aqui, por isso tem que jogar bispo D7 agora, protegendo o cavalo, né? E caiu mais um peão. E a casa vai... E simples assim o Alpha Zero conseguiu capturar todos os peões aqui do Stockfish. A gente já tá no lance 110, né? A manobra perfeita do Google Alpha Zero, manobra realmente perfeita. E aqui em poucos lances o Stockfish então nessa posição abandona aqui a partida, uma obra-prima aqui, né? Um final espetacular, foi acabar no lance 117. O Alpha Zero conseguiu capturar todos os peões aqui do Stockfish e tá no final completamente vencedor. Agora não sobrou nenhum peão das negras, missão cumprida, né? E não tem jeito, esses peões passados e conectados vão fazer toda a diferença e vão ganhar a partida, né? Fora esse outro aqui que eu não tô nem contando, né? Então, assim, é muita vantagem. E realmente uma partida de outro mundo, né, galera? Uma partida de outro mundo bizarra, assim, bizarra. E destaque para aquele lance dama G4, né, permitindo o garfo, depois bispo G5, umas coisas que você não consegue entender, mas quando a gente mostra, né, nas dimensões paralelas lá, aquelas profundidades todas, a gente vai vendo as maravilhas que estão escondidas, né? E o relatório, né, galera? A gente tem que mostrar alguma coisa aqui, os computadores não conseguem entender muito bem essa partida e acaba dando precisão baixa para todo mundo aqui, ó.
89.6, 87.8. Então, não é baixa, né? Mas quando você tiver nas suas partidas uma precisão aí de 89, 87, não fica triste que o Carlsen faz 96, 97. Olha aí, o AlphaZero, que tem mais de 3.500 de rating, tá dando 89 de precisão, é porque essa engine não sabe entender a precisão e a genialidade do AlphaZero. Então, quando tiver lá nos seus relatórios 50%, 60% de precisão, a verdade é que o Stockfish não entende a sua genialidade, né? Mas beleza, galera, brincadeiras à parte aqui, de fato, né, fica difícil para o computador fazer uma avaliação sobre essa partida, porque AlphaZero e Stockfish jogaram em servidores parrudos lá, né? E não cabe uma engine recreativa como essa daqui do chess.com conseguir fazer a análise corretamente aí dessa partida. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido mais essa partida aqui surreal da nossa playlist do Duelo de Bots. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! Cavalo H5 no tabuleiro de xadrez. De xadrez.